E aí, sejam bem-vindos ao nosso podcast aqui em Jucum Veredas. É com muita alegria que temos vocês conosco mais uma vez. Antes de começar qualquer coisa, queria dizer para você que nós estamos gravando aqui na sala aqui da base. Então, nesse horário tem muito carro aí passando, cachorro latindo, então vai ser uma conversa bem animada, né? Fora isso, aproveita aí que vai ter muita coisa boa para vocês, né? Hoje nós temos nosso convidado aqui, é o Gili, amigo nosso, um homem de Deus, né? O Giliardi é missionário da Jucum, já está há mais de 20 anos na missão, né? Lidera hoje missões e fronteiras aqui no Brasil, é também líder, né, do Ministério Jesus for All. É uma bênção, né, ter aqui ele conosco e tem muita história para contar, muita coisa boa para edificar a nossa vida. Gili, e aí? Seja bem-vindo. Valeu, obrigado. Benção demais poder estar aqui, poder visitar novamente essa cidade, faz parte da minha história também, e poder visitar os amigos, né, que eu conheço aí há longa data. Uhum. Então, é um prazer estar aqui. Bem, meu querido, uma das coisas que todo mundo quer saber é como é que começou essa história de missões na sua vida? Como é que você entrou nisso? Como é que foi chamado? Essa história tão bonita, essa carreira que você tem realizado aí, que já vai para mais de 20 anos, envolve sua vida, sua família e seu ministério. Conta aí pra gente como é que tem sido, como é que foi e como é que tem sido essa carreira. Sim. Então, na realidade, isso faz parte desde quando eu entreguei minha vida para Jesus, né? Na realidade, eu entreguei minha vida para Jesus quando eu tinha 14 anos. Então, eu cresci numa família quebrada, né? Meus pais acabaram se separando e tinham muitas situações ali adversas no meio do caminho. Eu lembro que nesse tempo eu ia para a igreja, já estava indo na igreja, não por livre e espontânea vontade, mas porque a gente foi obrigado na nossa adolescência a ir para a igreja. Então todo domingo eu estava na igreja, eu achava a pessoa da igreja gente boa, todo mundo legal e tudo, mas eu acreditava que Deus existia, mas eu não acreditava que Deus podia escutar o que acontecia dentro da minha casa. E aí eu lembro que num sábado à noite, meu irmão mais velho tocava numa banda de hardcore e eu queria vê-lo tocar. Então eu fui lá onde ele estava e ia se apresentar, que era numa igreja também, e já tinha acabado a apresentação. E aí eles falaram assim, ó, a gente está indo para uma praça. Era só adolescente, sábado à noite, pensei, bom, adolescente, sábado à noite, vamos tocar o horror até de madrugada. Aí ele olhou para mim e falou assim, a gente vai lá para orar e não para brincar. Aí eu pensei, bom, eu nem sei se Deus me escuta, né? Eu tô fora dessa. E aí o baixista da banda dele olhou para mim e falou assim, cara, você não tem nada para fazer, vamos lá. Eu não tinha nada para fazer e tinha um vazio dentro de mim e eu aceitei. Eu falei, tá bom, então vamos. E aí a gente chegou na praça, isso lá em Londrina, norte do Paraná, era umas 11 horas da noite mais ou menos. Aí uma pessoa foi lá e direcionou, né? Falou assim, ó, vai cada um para um canto, coloca o seu coração diante de Deus e depois a gente se reúne para orar aqui. Aí eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Eu nem sei se Deus me escuta. Mas eu fui para um canto da praça sozinho, fechei meus olhos e eu falei com Deus, né? Eu falei, Deus, se você me escuta de verdade, traz alguém para orar por mim aqui. E aí eu passei alguns instantes com os meus olhos fechados e aí quando eu abri meus olhos, todos os adolescentes estavam espalhados na praça, eles estavam todos ao meu redor, orando por mim. Maravilha. E aí naquele dia eu vi que Deus me escutava, eu vi que as escolhas erradas que eu fiz não foi Deus quem quis, foram escolhas erradas que eu escolhi fazer. Eu comecei a entender que meus pais se separaram e não foi Deus quem quis, foram escolhas erradas que eles quiseram fazer. E aí a partir daquele momento comecei a entender que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Então a partir daquele dia eu entreguei minha vida para Jesus e eu passei a ter um relacionamento com Ele. Então eu vivia uma vida de religiosidade antes, de aparência, e a partir daquele dia eu comecei a ter uma regularidade na minha vida com Deus. Então, de orar, de ler a Bíblia, eu comecei a ver que eu podia fazer qualquer coisa, mas nem tudo era bom, porque aquilo que me afastasse de Deus eu deveria abandonar. Ninguém falou para mim que eu não podia fazer, contar mentira, ou ser rebelde, ou ficar com as meninas, mas eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a ver as coisas que me separavam de Deus e eu comecei a abrir mão dessas coisas. Então, assim começou a minha jornada. E a partir desse momento foi quando eu comecei a entender que eu tinha que compartilhar sobre ele com as pessoas. Então eu lembro que a primeira vez que eu vi uma pessoa entregar a vida para Jesus não foi quando eu vim para missões, mas já na minha adolescência. Então no dia a dia eu buscava fazer parte da vida das pessoas. Então tendo uma vida cristã, indo para a igreja, eu lembro que na terça-feira eu ia numa igreja, na Tarde da Esperança, na quarta-feira eu ia para meia hora com Jesus, na quinta-feira eu ia na noite do Papo 10, no sábado, domingo tinha culto também na igreja.
Então a gente estava ali nessa frequência. E eu lembro que numa terça-feira à tarde, estava lá para ir no culto, estou lá na frente da igreja esperando começar o culto e eu vejo uma moça passar, atravessando a rua chorando. E aí eu lembro que eu chamei ela e a gente entrou na igreja, sentamos lá no degrau, lá eu comecei a conversar. E ela falou que tinha acabado de sair da delegacia, problema em casa e tal, fez um BO. E aí eu pude falar de Jesus. E ali foi quando eu vi a primeira pessoa entregar a vida para Jesus. Glória a Deus. Então, aí eu ouvi falar, eu sabia que eu tinha que fazer isso. Eu não sabia o que era um chamado missionário, eu não sabia como que era isso na prática, mas eu estava compartilhando com as pessoas sobre Jesus. E aí eu lembro que uma vez eu ouvi a palavra Jocum. Alguém falou Jocum, tem em BH. Era a única coisa que eu sabia de Jocum. Até que, depois ali de alguns anos, foi quando a Jocum chegou na minha cidade com uma campanha evangelística, que foi o Impact World Tour, lá em 2000, fazendo uma campanha evangelística, e a minha igreja acabou se envolvendo, meu pastor me colocou como responsável para poder conectar a igreja com aquilo que estava acontecendo na cidade, porque era uma campanha interdenominacional, né, de evangelismo, então envolvendo as igrejas. E aí eu passei o ano todo ali trabalhando, envolvido e tal. Essa foi a primeira vez que eu vi você. Exatamente. Né? Eu e a Célia estávamos lá como voluntários e o Levi e a Rebeca também, bem pequenininho. Estava tanto com o COIN quanto com o treinamento de aconselhamento. Né? As duas coisas. Muito legal. E aí eu fiquei ali o ano todo trabalhando, né, sendo voluntário, até que teve os shows e tudo. Então eu entendi que assim, os meus planos não eram os planos de Deus, porque nesse processo todo eu já tinha tomado algumas decisões, eu tinha pensado, vou fazer uma faculdade de geografia, vou fazer teologia, depois de 4 anos eu viajo o mundo pregando o evangelho como geógrafo. Então, essa era a minha ideia. Estava tudo pronto. Era bem legal a minha ideia, mas não era a ideia de Deus. Mas aí quando teve essa campanha, daí eu soube que tinha uma escola, né, que era a Escola de Treinamento e Discipulado, que é a ETED. Mas eu não sabia muito o que era isso, mas eu sabia que a Jocum era uma organização missionária, porque os missionários foram lá na igreja e tal. E aí a minha igreja era uma igreja mais tradicional, né, mais conservadora, assim, tanto na questão de como litúrgica e tudo mais, e até mesmo o próprio envio. Então eles enviavam mais as pessoas para a agência missionária denominacional. Uhum. Então as pessoas falam assim, mas será que eles vão enviar você para uma organização que é fora da denominação e tal? Eu falei, não sei, né? Mas Deus me falou, então eu vou tocar o barco. Você tinha quantos anos aí? Aí foi 18 anos. 17, eu tinha acabado de fazer 18 anos quando eu conheci. Então quando eu sentei com o meu pastor e meu pastor perguntava, você não vai embora com eles não, né? Eu falei, não sei, pastor. E aí a gente conversou. E eu não tinha falado nada com ele sobre grana, né? Porque tinha que pagar e tudo. E aí a gente sentou, conversou, ele falou, vamos orar? Vamos. Aí a gente orou, daí ele falou, olha só, na minha jornada, eu já comprei muitas batalhas e eu acho que eu não sou velho demais para comprar mais uma. Aí a gente vai ver, eu vou ver se a gente arruma esse dinheiro para você. Aleluia. Então aí foi o processo, passou lá por Assembleia da Igreja e tal e tudo, e mesmo com alguns preocupados com estudo e tudo mais, mas a igreja enviou e falou assim, o pastor falou, olha, investimento no reino, ele não tem que ir para voltar e trabalhar com a igreja. Então ele pode só... Que benção. Então assim, foi assim que eu comecei, né? Então crendo nesses milagres. E você foi para Belo Horizonte ou foi para Curitiba? Curitiba. Na verdade, eu conheci Jocum BH só anos e anos depois, mas eu fui fazer minha TED em Curitiba, que é onde o ministério estava estabelecido. Foi uma TED diferente talvez da maioria de hoje, né? Porque na verdade foram 3 meses de teórico e foram 6 meses de prático. E o prático foi aqui em Joinville, né? Então em 2001. Aí você termina, porque assim, a ETED ela tem um tempo, né? Normalmente 3 meses teórico e 2 práticos. E aí termina, aí quem terminou fica ali na dúvida, o que é que eu faço, ouvir a voz de Deus e tal. E no seu caso, você terminou, voltou para Londrina, tinha convicção que ia permanecer? Como então, é que foi? é que já foi diferente aí, porque foram 6 meses de prática, né? Então eu já vim para 1 ano, então quase, foram 9 meses, né? Então, na realidade, assim, eu nunca pensei sobre vir e depois voltar para casa.
Na realidade, quando eu saí de casa, tinha 18 anos, então eu literalmente saí de casa. Então, naquele tempo, eu até conversei com a minha mãe, porque ela cuidava, né, dos meus irmãos e eu, então eram três meninos. E aí eu falei, ó, eu não quero que você me dê R$1. Você era o mais velho? Você é Não, o mais velho, não? Não, sou o do meio. É do meio. Então eu falei, ó, você não precisa mandar nem R$1, eu não quero que mande, não é para mandar. Porque eu realmente acreditava naquilo que Deus me chamou, e aí a responsabilidade, se eu estou saindo de casa para aquilo que eu vou fazer, eu entendia que era minha responsabilidade. E dali para frente era eu e Deus, né? Então Deus, na verdade Deus e eu, né? Porque Deus vem primeiro. Né? Certamente. E aí, crendo nessa provisão, e então foi quando eu vim. Então eu ia para casa, passei para casa da minha mãe, férias, então para poder visitar. Então depois que terminei a escola, eu fui para lá, fiquei período de férias e depois já retornei novamente para Curitiba. Não tinha uma base ainda, mas eles alugavam um espaço para que a gente pudesse treinar novos missionários. E aí a gente ia organizando novas campanhas evangelísticas, né? Então eu participei de uma campanha evangelística em Joinville, que talvez foram cerca de 15 mil pessoas que entregaram a vida para Jesus aqui. E aí em 2002, quando eu retornei, a gente foi trabalhar numa cidade da Grande Curitiba, que tinha toque de recolher, violência e um monte de coisa acontecendo na cidade. Convidaram para poder organizar a campanha lá. E aí eu fui também trabalhar nessa cidade aí durante alguns meses, para a gente poder organizar o projeto junto com a prefeitura, com as igrejas da cidade e tudo mais. Então eu já vim de uma vez, então assim, eu ia para casa só para férias, visitar amigos, igrejas e tudo mais. Mas assim, a partir do momento que eu vim para a ETED, na verdade foi uma passagem de ida e não uma passagem de volta. Então só para... Então você veio já com uma convicção muito clara, né? Assim, Sim. de que essa caminhada com o Senhor em missões não era algo passageiro, né? Era algo assim que você realmente tinha convicção no Senhor, né, de permanecer. E houve muito choque, assim, porque uma coisa é viver na nossa casa, né, na dinâmica da nossa igreja. E em Jocum, como é que é isso? Muita gente talvez não saiba, né? Como é que foi a dinâmica? Então, é que eu sou, talvez, em alguns aspectos, um pontinho fora da curva, né? Sim. Porque, assim, pelo contexto que eu cresci, então, a nossa família acabou mudando muito de cidades. Então, por exemplo, desde quando eu entrei na escola até o ensino médio, eu estudei, eu acho que, se eu não me engano, 11 escolas diferentes. Então, mudando de cidades. Então, assim, essa questão de mudar, de morar com outras pessoas, de ter barulho, de ter, assim, comer qualquer coisa, para mim nunca foi um problema, por causa do contexto qual eu cresci. Eu sei que tem pessoas que acabam tendo um pouco de dificuldade com relação a isso, porque sempre foi muito apegado com a família, só que a maneira como a gente foi criado, a gente nunca foi tão apegado dessa forma, porque assim, mesmo quando meus pais estavam juntos, às vezes meu pai trabalhava numa cidade, minha mãe trabalhava em outra cidade e a gente morava na terceira cidade. Meu Deus. Então, assim, a gente ia se adaptando. Então, a gente não tinha aquela coisa assim, você vai chorar para dizer tchau, você... Não, é tudo de boa. Vamos para cá, vamos para cá, vamos para lá, vamos para lá. Dorme aqui, dorme lá, dorme lá. Come isso, come aquilo. Então, a gente foi se adaptando. Então, para mim, não foi um choque essa questão de morar em comunidade, de ir para lugares diferentes, de encontrar realidades diferentes, assim, nunca foi uma coisa assim, poxa, com isso eu não vou conseguir lidar, entendeu? Sim. Então, assim, porque eu cresci num contexto, não era transcultural, não era em missões, não era num contexto cristão, mas eu creio que você acaba sendo treinado, né, a se adaptar a certas realidades. Né? Uma das coisas que eu sei, né, sobre a sua história é que você também foi para outros países, Sim. né? Então, você falou do transcultural, né? Então, talvez o choque transcultural de uma Londrina para Curitiba não fosse tão forte e nem de Curitiba para Joinville também não tão forte assim. Mas eu sei que na sua carreira missionária Deus tem te levado a várias nações, em todos os continentes. E como é que foi isso, né? Como é que tem sido essa sua carreira, né? Do que você tem cuidado, o que é que Deus tem te dado nas tuas mãos nesse tempo todo? Eu sei que você também casou, né, com a Lu. Então,
é uma jornada muito bonita, né? O pessoal quer saber também. Sim. Então, aqui tudo é uma adaptação, né? Eu vejo que assim, quando eu achava muito engraçado que o pessoal falava assim, ah, não, beleza, né? Você vai solteiro, tá de boa, come qualquer coisa, tá em qualquer lugar e tal. É de boa, né? Eu brinco que tinha até a mãe de uma menina da minha igreja que ela era doida que a filha dela namorasse comigo. Porque na cabeça dela, missionário não casava. Então, gente boa mãe, né? Pensando bem para a filha. E a pessoa pensa, não, mas olha bem, né? Missões e tal, você vai solteiro, é de boa, né? Você dorme em qualquer lugar, come qualquer coisa, se adapta e tal. Casado, né? É mais complicado, né? Eu falei, tá, gente, mas eu também casei em missões. Não, mas casado, sem filho, né? Não, é de boa, é mais tranquilo, é joia, tudo tal. Mas eu tive um filho. Ah, não, mas casado com um filho é tranquilo, é de boa e tal. Aí eu tive segundo. Acho que funciona esse negócio. Então, assim, são desafios distintos. Na verdade, assim, nessa jornada eu já tive, se eu não me engano, 20 países em 5 continentes, nos 5 continentes, né? E países com distintas realidades, né? Então, você pega desde países que são fechados para se pregar o evangelho, países que têm sistemas de governos complexos e que você não tem tanta liberdade para você fazer, ir e vir e atuar. E Deus tem nos dado a oportunidade e possibilidade de ir para esses lugares e pregar o evangelho. Então, tem sido muito interessante ver como Deus move nesse sentido, ver como Ele abençoa as famílias em cada momento que você vive, né, em cada estação que você está vivendo. Então, desde quando eu comecei, né, eu conheci minha esposa em 2002. Então, a gente se conheceu, a gente começou a namorar em 2003, a gente casou em janeiro de 2006. A Lu já era missionária nesse Sim, ela já fazia, ela fez a idade dela 2 anos antes que eu fiz, ela fez a dela em 99, né? Então ela já estava no ministério e trabalhando também, já tinha ido para fora, tinha ido para Angola, Alemanha, Estados Unidos também para poder fazer um trabalho lá durante as Olimpíadas, eu acho. E então assim, ela já estava na jornada também aí caminhando em missões. Então a gente sempre tem visto assim Deus se mover nessas áreas e às vezes as pessoas pensando, poxa, mas qual foi a palavra, como que Deus falou para você, né, para você começar isso? Eu lembro quando você preenche o formulário da ETED, eles perguntam qual foi a palavra que Deus te deu para você estar aqui. E aí alguns pensam, poxa, agora ele vai contar que desceu o anjo, né? Que desceu. Agora é hora do anjo. Aí eu falo, então, gente, eu peguei a Bíblia e aí eu abri a Bíblia e na Bíblia estava escrito lá Mateus 28, 19 e 20. Aí eu olhei, eles estão pedindo um versículo aqui para mim poder dizer onde Deus falou comigo. Aqui na Bíblia, que é a palavra de Deus, diz, ide por todo mundo, tal. Aí eu fui lá e copiei, e coloquei. Essa foi a palavra que Deus me deu. Eu acho que tá... Essa Bíblia é minha, então essa palavra é para mim. Uhum. Então foi o que eu fiz. Muito bom, muito bom. E, não, mas aí para as nações você tem que ter... Aí o anjo desce, né? Eu falei, a primeira nação, o primeiro lugar fora do Brasil que eu fui, foi para o Paraguai, né? Eu fui, a gente ganhou um passeio lá. Quando a gente casou, a gente foi só passou a fronteira. Mas assim, continental, a primeira viagem que eu fiz foi para a China. E aí, então Deus te deu uma palavra, o anjo desceu e tal. Falei, na realidade não foi o anjo que desceu, como assim? Salmos 2,8 fala, pede-me, te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Então eu falei, Deus, eu quero ir para a China pregar o evangelho. Aí eu orei. E num final de semana Deus deu todo o recurso. Então, eu lembro que foi organizada na igreja que eu congrego já há alguns bons anos, eles estavam organizando um encontro de empresários. Uhum. E esse encontro de empresários, eles levantaram oferta para 2 projetos. Um projeto no Paraguai, que era um projeto PEP, que trabalha com crianças, e o outro para mim, para poder ir para a China. Então, eu lembro que em 2008 precisava de R$ 6.400. Num final de semana, imagina, em 2008, ele conseguiu R$ 6.400. E aí eu tinha uma mantenedora naquele tempo que ela me ajudava com R$20 por mês. E ela falou assim, olha só, eu fiz um compromisso com Deus e todos os bônus de vendas que eu ganhar, eu vou mandar 50% para vocês. E naquele mês ela mandou para a gente, acho que foi R$1.200 ou R$1.400. Meu Deus. Que foi todos os imprevistos que a gente teve na China. Olha. Então a gente tinha um orçamento certinho de 6.400 que a gente ia gastar lá e tal. Só que eu não sabia quais os imprevistos, a gente também não sabia. E o valor que ela mandou foi os imprevistos que a gente teria lá.
Então, e era alguém que dava R$20. Como que uma pessoa que te dá R$20 mensal te manda em um mês R$6.200, R$6.400? Então, o milagre não veio só para mim, o milagre veio para ela também. Imagina, ela mandou assim, então ela também recebeu uma bênção extra naquele tempo. Então, e eu fui para lá. Ah, mas aí você falava inglês. Eu falava mais ou menos português. Certo. Mas assim, aí eu fui fazer o quê? Eu fui estudar mandarim. Então a gente conseguiu descobrir em Curitiba que tinha uma igreja chinesa e eu ia para os cultos lá. Aí a gente conseguiu um professor e eu comecei a aprender. Eu só aprendia o que tinha que falar, não nada escrito. A única coisa escrita que a gente tentava descobrir era como que era banheiro, né? Você não entrar no banheiro errado, né? Então Sim. o caractere de banheiro é importante para você saber. E aí eu lembro que eu comecei a memorizar. Então eu memorizava as coisas. Aí o pessoal, ni hao ma. Aí eu comecei a falar, Yesu aini, Yesu shishan di tertsi, Yesu gaibian no tang shanhuo, taie kai ni tang shanhuo. Que é Yesu aini, Jesus te ama. Yesu shishan di tertsi, Jesus é o Filho de Deus. Yesu gaibian no tang shanhuo, Jesus mudou a minha vida. Taie kai ni tang shanhuo. E ele pode mudar a sua vida também. Então eu comecei a... Eficiente, né? Eu falei, eu pensei, eu estou indo para outro lado do planeta. Eu não vou para lá e não vou falar com as pessoas. Sim. Alguma coisa eu vou falar. E era até engraçado, porque você tem os sons, né, as tonalidades da língua, e às vezes eu falava uma tonalidade errada, aí o próprio chinês corrigia para ele ajudar eu a falar a coisa certa. Olha aí que bênção. Então, assim, e Deus moveu que a gente pôde ir em escolas, a gente foi em vários lugares, a gente pôde pregar o evangelho. Eu tinha lugares lá que eu pregava em português, eu tinha uma adolescente de 13 anos que me traduzia do português direto para o mandarim. Então, assim, aí você vai vendo Deus abrindo as portas. Então, como Ele abre as portas para que você possa pregar o evangelho. Essa questão de Deus abrindo portas, né? Porque eu estava ouvindo você falar e muitas pessoas elas não sabem como fazer as coisas, como se, por exemplo, ir para missões, se envolver com missões, dependesse muito do nosso esforço, né? Então a pessoa vai dizer, mas eu não tenho dinheiro, então eu não sei falar a língua, mas nessa conversa rápida que nós estamos tendo aqui, e principalmente no contexto da China, né? Deus traz uma palavra, né? A extremidade da terra, a China está lá no outro extremo, né? A barreira da língua, claramente Deus te mostra, você não precisa ser fluente em mandarim, mas algumas frases chaves em mandarim você conseguiu dominar. E a própria questão das finanças, né? É um dos valores que nós temos em Jucum, que é viver na dependência financeira de Deus, né? E como é que tem sido isso para você? Viver na dependência, porque às vezes eu entro em contato contigo, até essa semana eu perguntei, você está no Brasil, né? Porque às vezes a gente acha que você está aqui, mas você está em outro lugar, e se você está no Brasil, não, estou no Brasil, está em Curitiba, porque também tem isso, né? Estou no Brasil, mas estou em Manaus, né? Sim. E as pessoas podem pensar assim, poxa, se eu for acompanhar o Gil, esse cara deve ser muito rico, né? O pai deve ser o quê? Fazendeiro lá em Londrina, alguma coisa? Quer dizer, como é que tem sido essa dependência de Deus, né? Como é que isso dá na prática, né? Sim. Então, eu creio que está muito relacionado desde o princípio, né, de quando eu vim, né, que na verdade quando eu penso que eu entendi que quem providencia é o Senhor, quando eu vim para Jocum quando eu tinha 18 anos, eu vivo da mesma maneira até hoje. Então, assim, como que a gente faz as coisas? A gente vai falar com Deus. Então, Deus vai fazendo os milagres. Então, a mesma provisão que eu tinha, a mesma forma de provisão que eu tinha há 22 anos atrás, 21 anos atrás, é a que eu tenho hoje. Deus fazendo milagres a cada mês, entendeu? Então, mas você está sozinho? Não, eu tenho 2 filhos. Hoje eu tenho um filho adolescente que tem 15 anos, minha filha tem 11 anos, eu tenho a minha esposa, a gente tem a nossa casa. Então, eles comem, eles bebem, eles dormem, eles estudam, eles têm as necessidades deles, né, como... adolescente, pré-adolescente, minha esposa tem as necessidades delas. Então, assim, todos os desafios que toda pessoa tem, nós temos também, entendeu? Qual que é a diferença? Eu não tenho olerite, eu não tenho carteira assinada, então, assim, eu não tenho um fundo de investimento, que eu vivo das rendas, onde eu tenho dinheiro aplicado ou coisas assim. A gente vai vendo a provisão de Deus a cada mês e nos detalhes mais pequenos. Então, eu lembro que eu tive que fazer uma viagem para o Rio Grande do Sul, alguns anos atrás. A gente estava fazendo um trabalho na Serra Gaúcha, naquela época, cidades que tinham 2%, 3% de cristãos.
Ali tinham cidades que não tinha nenhuma igreja evangélica. E aí um pastor estava pedindo ajuda, eu já tinha ido lá na igreja, já tinha visitado, eu falei, pastor, você precisa de ajuda? Ele falou, sim, mas aí eu não tenho condições de pagar passagem para uma equipe vir para cá e tal. Eu falei, não, eu vou levantar uma equipe e a gente vai ajudar vocês. E aí eu lembro que eu peguei e consegui alguns missionários para a gente poder ir para lá. Eu fiz a revisão do carro. Eu falei, galera, é o seguinte, vamos rachar a gasolina, eu paguei a revisão, vocês vão pagar o combustível. E aí a gente estava apertado de grana naqueles dias, né, como família. Então o que eu decidi, né? Eu falei, bom, eu não vou gastar dinheiro comendo na estrada. Então vou fazer, a minha esposa fez bolo e chá. Então eu levei meu bolinho, meu chá e fui com a equipe. E aí eu lembro que foi até engraçado, porque eu parei na estrada e a galera foi para a churrascaria, né, ou almoçar no restaurante, e eu fiquei no carro, comendo meu bolinho e meu chá. Aí pensa, poxa, que triste, o povo, coração duro. Não, eu estava feliz com o meu bolinho, eu estava feliz com o meu chá, para mim não tinha nenhum problema. Tipo assim, o outro comeu a carne e eu estava comendo meu bolinho e meu chá ali. E eu lembro que, quando eu fui viajar, a minha esposa foi no mercado com as crianças à noite, e aí as crianças pediram iogurte, eles eram pequenos. Aí ela falou, não vou comprar iogurte não, porque a gente está segurando a onda agora, deixa para uma outra oportunidade. Aí você pensa, poxa, mas na época ali talvez R$3, R$4, passa do cartão e resolve a questão, mas ela não fez isso. Foi para casa e tal, comeram, aí foi colocar as crianças para dormir, contou a história, horário, e pelo que eu entendi, as crianças oraram pelo iogurte também. E foram dormir. Deu umas 10 horas da noite, alguém bateu na janela de casa, que a gente morava num condomínio de prédio, a gente morava no térreo. Alguém bateu lá na janela, me chamando. Aí me chamaram, daí minha esposa olhou, aí eu falei, eu estava viajando e tal, era uma irmã da igreja. Aí ela falou, tá bom, então o Rodrigão mandou entregar isso aqui, entregou uma sacola pra minha esposa. Aí ela, tá bom. E aí ela abriu a sacola, a única coisa que tinha na sacola eram 2 bandejas de iogurte. Não tinha mais nada. E era aquele iogurte que a gente não compra em casa, que vem com um bloquinho de coisa, com negócio, não sei. Aí beleza, entregou, daí no outro dia de manhã as crianças acordaram, minha esposa chamou eles e falou assim, vai lá na geladeira pra vocês verem o que tem lá. Aí olharam o iogurte, e falou assim, viu como Deus ama vocês? Aí as crianças pediram para levar para a escola de lanche, levaram e tal. Minha esposa mandou uma mensagem para mim, quem é Rodrigão? Aí eu falei, não sei, eu não sei quem que é o tal do Rodrigão. E eu não lembrava quem era o tal do Rodrigão, durante um tempão eu não sabia quem era. Depois de um tempo eu lembrei, na verdade era um irmão da igreja, mas assim, a igreja que a gente congrega em Curitiba, ela é uma igreja grande em número de pessoas, então assim, não era alguém que eu tinha relacionamento no dia a dia. E aí eu fiquei pensando, quem pensa que alguém está precisando de qualquer coisa em casa e manda uma sacola só com 2 bandejas de iogurte? Sim. E aí eu fiquei assim, aí você vê o cuidado de Deus nas mínimas coisas. Então, essa é a realidade. Então, nas pequenas e nas grandes coisas. Então, assim, em qualquer momento, assim, a gente tem várias histórias da maneira como Deus ele tem providenciado, sustentado. Isso não quer dizer que a gente não tenha passado alguma dificuldade financeira na história. Na realidade, eu pergunto às pessoas, você conhece alguém que nunca passou nenhum tipo de dificuldade? Sim. Eu não conheci ninguém até hoje. Então, se alguém conhecer, manda aí contato que eu quero conversar. É interessante isso que você está falando porque missões não têm romance, né? Sim. Então, por exemplo, Deus trouxe essas bandejas, né, para as crianças, isso foi muito importante para a fé daquelas crianças, né, dos seus filhos, com certeza. E alguém pode perguntar, mas por que ninguém levou um churrasco para ele quando ele estava comendo bolo e tomando chá? Deus tem os seus propósitos, né? E Paulo fala muito, eu estou contente, né? E uma coisa que eu queria te perguntar sobre essa equipe que você levou para o Rio Grande do Sul, porque você também é conhecido como uma pessoa que mobiliza, né? Você está sempre mobilizando. Então tem o teu ministério aqui no Brasil, né? Agora assumindo também Missões e Fronteiras, né? Em Jocum, Brasil. Como é que tem sido esse teu trabalho de mobilização? E afinal de contas, o que é mobilizar pessoas? Então, a mobilização é você trabalhar para que você possa cooperar para o envio das pessoas para o seu destino final. Então, o que seria o seu destino final? Talvez há 30 anos atrás, numa realidade de igreja brasileira, seria você formar um pastor ou um missionário para que ele possa ir para o campo. Mas hoje, pensando na questão do evangelho do reino,
na questão de você discipular a nação, na questão de você ter uma visão mais global, você também mobilizar as pessoas para as áreas de influência para que ele possa transformar aquela área onde ele está inserido. Então, o que são áreas de influência? As áreas de influência tem 7, nós trabalhamos como Jocum mais na questão de 7 áreas de influência da sociedade, que são áreas que nós estamos inseridos de alguma maneira, por exemplo, educação, governo, família, negócios, comunicação, celebração, que engloba artes, esportes e entretenimento e religião. Então são 7 áreas que diretamente ou indiretamente todos nós estamos envolvidos. Mas eu já ouvi de 8 áreas, eu já ouvi que são 15 áreas. Não tem certo e errado se é 7, se é 8, se é 15, não é esse o ponto. O lance é que 7 áreas, a gente trabalha com 7 áreas, porque o nosso fundador ele fala sobre 7 áreas, fica mais fácil você englobar, mas se alguém pensar que é 8 está de boa, 15 está de boa, 20 está de boa. Mas é para a gente poder entender que a partir dessas áreas de influência a gente consegue transformar o meio que a gente está, seja um bairro, seja uma vila, seja uma cidade, seja um povoado, e a Bíblia fala sobre todas elas. Então Deus fala sobre todas essas áreas. Por exemplo, vamos lá, pegar uma área aí que está bem latente hoje, governo. Então 41% da Bíblia fala sobre governo. Então, a Bíblia fala sobre todas essas áreas. Então, a mobilização, ela pode ser para que a gente possa chegar nos lugares que nós não estamos, porque nós não podemos ignorar os povos e os lugares que não foram alcançados com a palavra de Deus, temos que trabalhar intencionalmente nessa direção. Então, hoje, eu tenho trabalhado nessa mobilização, tanto dentro como fora do Brasil, para que a gente possa trabalhar para que as pessoas cheguem no seu destino final. Então, eu entendo que isso, para você conseguir fazer isso, você precisa trabalhar com Deus. Então, eu lembro que em 23 de fevereiro de 2018, Deus me deu uma palavra para que eu começasse a orar por trabalhadores. Orando a palavra de Mateus 9,38, né? Peça ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. Então, eu creio nessa palavra. Na verdade, eu estava na Rússia nesse dia. Eu fui para lá para poder ajudar a Jocum na Rússia a organizar a Copa do Mundo. E aí eu estava num culto de domingo de manhã que eu ia falar sobre a Copa e tinha um pastor da Bielorrússia que estava pregando. E aí ele estava pregando, no meio da pregação, ele para, o celular dele desperta, começa a tocar. Daí ele parou, ele falou, gente, são 9h38 da manhã. Em Mateus 9,38 fala, peça ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. Então aí ele parou e orou. E naquele dia o Espírito Santo falou comigo, põe seu celular para despertar às 9h30 da manhã. Aleluia. E peça por trabalhadores. E desde então eu comecei a fazer. 1 minuto, 2 minutos de oração, pedindo, Deus, manda os trabalhadores para a Seara e tal. Eu nunca pensei ou refleti por um bom tempo sobre qual seria o impacto, qual seria o reflexo disso e como seria o alcance de orações como essa. Eu lembro que aquele ano foi um ano muito interessante porque Deus também me falou para a gente começar um movimento de oração 24/7. Então, pessoas orando 24 horas do dia, 7 dias por semana. Eu conhecia movimentos como a gente tem lá o IHOP, International House of Prayer, lá em Kansas City, mas Deus me falou fazer uma casa de oração. E eu acho muito legal porque o Mike Bickle fala também assim, se Deus não mandou você montar uma casa de oração, não monte. Muito bom. Deus não mandou, mas ele falou para mim começar um movimento de oração. E aí eu pensei, como? E aí eu lembro que isso já era em agosto de 2018. Eu estava em Maceió, fui dar aula lá, e aí depois de fazer uma corridinha, que esse é um ponto importante, as pessoas pensam, poxa, você estava lá no seu quarto, orando, clamando a Deus e tal. Não, eu estava correndo, fiz minha corridinha na praia, estou voltando, e nessa caminhada Deus falou para começar um movimento de oração 24/7, levando pessoas para orar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí eu falei, tá, mas como? Através de um smartphone. Então, pensando numa realidade de igreja brasileira, pensando no nosso contexto, você mobilizar um grande número de pessoas para poder orar 1 hora por dia, não é o cotidiano da maioria das pessoas. Sim. E assim, a gente precisa ir para a realidade. Mas Deus falou para a gente mobilizar pessoas para orarem 10 minutos por dia. Aonde? Aonde eles estiverem. No trabalho, na escola, faculdade, academia, qualquer lugar. E orar pelo quê? Deus nos deu 5 áreas. Orar pelos segmentos menos alcançados do Brasil, que a gente tem,
depois a gente pode falar um pouco. A gente tem orar pelos povos não alcançados e não engajados de fora do Brasil, orar pelas 7 áreas de influência da sociedade, orar por missões e missionários e orar pelo Brasil. Então, o nosso movimento de oração gira nessas 5 áreas. E aí, a pessoa, para ser parte desse movimento, ela teria que se engajar pelo período mínimo de 1 ano, escolher um horário de 10 minutos por dia e orar todos os dias no mesmo horário, independente de onde ela estiver. Então, ela preenche e ela recebe um guia de oração semanal pelo telefone dela. É um aplicativo? Não, é uma lista de transmissão. Olha. Então não é um grupo, ela tem que salvar o nosso número e ela recebe esse guia de oração no celular dela uma vez por semana. Então toda semana ela vai receber um guia de oração novo e ela vai orar por essas 5 áreas. E aí a gente começou a receber testemunhos. Tem um rapaz que ele falou assim: Gili, desde que eu comecei a orar, eu nunca mais saí de casa sem uma palavra de Deus para uma pessoa. Então ele começou a pregar o evangelho. Então Deus começou a mobilizar. Então assim, aí eu comecei a perceber que um caminho muito efetivo para a gente mobilizar as pessoas é através de oração. Porque quando eles começam a orar por aquilo que move o coração de Deus, eles começaram também a aprender sobre isso. Então eles começam a se projetar nessa direção. E aí uma outra coisa que eu achei muito interessante é que naquele ano também eu fui para uma reunião que teve em Kona, no Havaí, com evangelistas da Jocum de várias partes do mundo. Fui convidado, eles me convidaram assim: a gente está reunindo vários evangelistas da Jocum do mundo e a gente queria convidar você para estar com a gente. Eu fui. E lá tinham várias pessoas fantásticas, até um dos anciãos de Jocum Internacional, que é o Danny Lehman, que é um cara de evangelismo, tem um livro dele em português chamado Pés Formosos, que vale muito a pena ler. E estava lá também o Andy Bird, que é um dos fundadores do Descend. E aí ele contou lá sobre o Descend que aconteceria em Orlando, na Flórida, primeiro em 2019. E ele compartilhou e eu pensei: poxa, eu preciso ir para lá. Eu entendi em Deus que eu devia ir para lá. E aí eu falei: tá, comprei minha passagem e ali alguns outros processos começaram a acontecer, que daí são algumas loucuras santas de Jesus. Aquele ano de 2018, que é uma das coisas que eu acho que é muito importante as pessoas saberem, é que você precisa cultivar algumas coisas na sua jornada. E dentre as coisas que você precisa cultivar são disciplinas espirituais. Então, vida de oração, vida de meditação, vida de jejum. Jejum é uma disciplina espiritual que a gente não pode ignorar. Então, 2018 também foi um ano onde Deus tinha me falado muito sobre isso e eu estava constantemente ali nessa prática do jejum. E aí, quando eu estava chegando no final de 2018, Deus me fala mais uma coisa: fazer 40 dias de jejum só com água. Aí eu pensei: é coisa da minha cabeça, tô querendo uma coisa mais forte, tal. E aí eu estava orando, mas aí um dia surge um livro na timeline do meu Facebook chamado O Jejum de Jesus, e o autor era o Louis Engle. O que me chamou a atenção não foi o nome do livro, mas foi o autor, que eu conhecia a história dele desde 2007. E aí eu entendi: não, eu tenho que fazer isso. Conversei com a minha esposa, ela falou: consulta o médico, fala com a nutricionista, e fui fazendo todas as coisas. E eu lembro que, para tornar mais curta a história, eu comecei os 40 dias de jejum no dia 1º de janeiro de 2019. Eu terminei dia 9 de fevereiro de 2019, fiz os 40 dias, Deus trouxe ali graça, e nesse período eu li o livro O Jejum de Jesus, e aí eu descobri que esse livro contava toda a história do Descend. E aí eu comecei a conectar várias coisas que estavam conectadas com a nossa missão. E aí eu lembro que o Descend ia acontecer em fevereiro lá nos Estados Unidos e eu estava indo para lá, mas antes eu ia participar de uma reunião com líderes da Jocum. E aí eu lembro que antes da nossa reunião eles mandaram um e-mail para a gente e falaram assim: assistam essa pregação do Andy Bird em Kona antes do nosso encontro. E aí eles falaram assim, aí eu estava assistindo, ele estava pregando Mateus 9, 37, 38. Peça ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores e tal. E aí aquilo começou a me incomodar, a queimar meu coração, e eu comecei a pensar onde que eu estava no dia 23 de fevereiro de 2018, na Rússia. Foi quando eu comecei a orar por trabalhadores. O Descend em Orlando ia ser no dia 23 de fevereiro de 2019, um ano depois. Aí eu pensei: cara, eu vou estar num lugar onde eles vão estar enviando quase 60 mil pessoas. E aí eu estava em Orlando, tinha 58 mil pessoas no estádio, e aí eu estava lá orando, agradecendo ao Espírito Santo por eu ser testemunha da minha oração. E aí ele falou: você não está sendo só testemunha, você também está sendo resposta, porque você também está sendo enviado.
Aí eu falei, legal, voltei para o Brasil, o segundo descendo ia acontecer nos Estados Unidos, eles mudaram tudo, transferiram para o Brasil. E aí eles entraram em contato com o Jim Steyer, fundador de Jocum Brasil, e falaram assim, você tem algumas pessoas de Jocum Brasil para a gente poder conectar com o Descende Brasil, para poder fazer essa conexão para vocês estarem juntos? E aí ele mandou 4 nomes, dentre os quais dentro do qual ele mandou o meu. E aí eles entraram em contato comigo, falou, Gílio, você pode ajudar a gente? E aí eu comecei a trabalhar nos outcomes, que seria o pós-descent, que é a mobilização, que é o treinamento, que é o envio de pessoas. E eu lembro que o Descendo no Brasil ia ser dia 8 de fevereiro de 2018. E os outcomes começariam quando? Dia 9 de fevereiro de 2020. E os outcomes começaria dia 9 de fevereiro de 2020. Um ano depois que eu terminei os 40 dias de jejum e oração. E aí eu lembro que acabou que uns 10 dias antes do Descendo, o Andy Bird mandou uma mensagem. E ele falou assim, Gílio, você pode fazer o comprometimento com as nações lá no estádio, no Morumbi? Aí eu não entendi direito o que era, não sabia qual era a dimensão, eu disse, mas eu falei, posso, eis-me aqui, né, vamos servir. E aí a gente se encontrou um dia antes do Descent, então era a parte onde a galera tinha que se comprometer para ser treinado e ir para as nações, ser treinado nos próximos 2 anos. E aí eu falei, tá, no dia 8 eu estava lá no estádio do Morumbi, então lotado, 70 mil pessoas no estádio, e mais não sei quantos, eu sei que no total de visualizações depois do Descent teve 2,2 milhões online. E eu tinha que falar, pegar o microfone e falar, desafiar a galera, eu estava preocupado. E aí eu pedi para um amigo lá, o Phil, para poder orar por mim antes de eu ir para o palco. Eu falei, Phil, ora por mim. É um americano, ele é esposo da Amy Award, que é ministro de louvor, eles são lá de Kona, né? E aí ele orou, e quando ele começou a orar, Deus começou a trazer à minha mente todas as orações feitas às 9h30 da manhã. E aí ele falou assim, você vai ver esses trabalhadores. E aí eu falei, e ali milhares de pessoas se comprometeram de ser treinado e ir para as nações nos próximos anos. E aí que eu me dei conta do que você obedecer a Deus em algo que parece ser muito pequeno pode gerar um impacto muito grande. Porque eu já encontrei, sei lá, em um ano, mais de 100 pessoas, acho que foi mais ou menos isso. Ou até agora já encontrei eu já dei aula diretamente para mais de 100 pessoas que falaram para mim, Gílio, eu estava lá no estádio, eu falei, eu me comprometi de ser treinado e enviado e eu estou indo agora para as nações, os povos. Então, a mobilização é isso, é você ouvir Deus e você obedecer, você fazer aquilo que Deus está chamando para fazer, para que você possa mobilizar as pessoas e servi-los e ajudá-los para poder chegar nesse destino final. Por que uma oração de 1, 2, 3 minutos pode fazer uma grande diferença? Porque eu não estou orando a minha oração, eu estou orando a palavra de Deus. Sim. Então, quando fala em Mateus 9,38, fala, peça ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. O envie, o original ali é o ekbalo, que é o expulsar, é uma forma enérgica. Então, assim, ele não está lamentando no 37 que não tem trabalhadores. Ele falou assim, peça, pode ficar tranquilo que eu vou enviar. Então, é nessa forma que eu tenho trabalhado e mobilizado a galera para trabalhar nessa mesma direção. Ô Gili, a conversa está muito boa, cara. Então, já chegando no final do nosso podcast, cara, e eu fico assim muito feliz com isso, porque começamos cedinho aqui uma história de um garoto de 14 anos que mal ia para a igreja. E passamos agora para a história de um homem de Deus que está diante de 2 milhões de pessoas e desafiando essas pessoas para irem para as nações, e essas pessoas estão indo para as nações, e eu acredito que a gente talvez precisasse de outro podcast para estar conversando mais coisas, né? Missões Fronteiras, que ainda não teve tempo de falar, mas a gente vai conversar outra hora. Mas eu vejo algo fantástico aqui, que é o gerar em oração, né? E viver nessa dependência da resposta da palavra, do que Deus falou. Então, cara, muito obrigado por você ter compartilhado um pouco da sua história, né? Eu te conheço, então eu sei que é um pouco mesmo, tem muito mais coisa que Deus já fez, está fazendo e vai fazer, né? Então, Gili, muito obrigado mesmo, cara, você está com a gente aqui compartilhando um pouco da tua história, né?
Acredito que você deve ter gostado. Não sei se você quer uma palavra final aí. Tamo aí, tamo junto. Tamo juntos, né? Pessoal, muito obrigado por vocês estarem conosco até agora e realmente é uma palavra maravilhosa, inspiradora para todos nós. Seja estando diretamente envolvido em missões ou não, ou querendo se envolver com missões. Você que é pastor e líder de igreja, que tem jovens na tua igreja que estão aí buscando de Deus uma direção em missões. Então, acredito que essa história pode ter te ajudado. E você também que está com o teu coração aí realmente querendo estar sendo resposta, né? Como esses trabalhadores. Então, converse com a tua liderança também, ora, busca a Deus e Deus realmente vai te abençoar. Muito obrigado por ter estado conosco até agora. Deus te abençoe. Até mais.